Então vamos lá. Estão aí recebendo os presentes. Benção. Então, você está no culto de libertação, você que está em casa, vai compartilhando o link dessa mensagem. Eu creio que Deus também vai te visitar em casa. Em nome de Jesus, hoje vamos falar sobre destruir a ação das trevas. Vamos falar que a fé e a perseverança são armas poderosas para que a gente possa viver milagres na nossa vida. Eu quero falar sobre a história de uma mulher que viveu um grande milagre, uma grande libertação sobre a sua casa, né? E eu creio que hoje muitos estão enfrentando lutas, estão aprisionados em algum tipo de cativeiro. Você tem alguém ou você mesmo está se sentindo oprimido, está passando por alguma situação em alguma área da tua vida, seja na tua vida familiar, conjugal, na tua saúde, na tua vida financeira, e você pode estar sendo oprimido, atacado pelo inimigo, e hoje o Senhor quer te ensinar a vencer essa ação, a ação das trevas contra a tua vida, contra a tua família. E quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, essa palavra em prática nos dá vitória, nos faz viver milagres, restauração e libertação. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre isso, e eu creio que você em casa também vai ser visitado pelo um grande poder de Deus. Amém? Já está ali na tela, o tema: não desista, sua fé vence a ação das trevas. Mas antes, eu quero te dar um aviso muito importante sobre o dia 27, ele vai ser lançado oficialmente domingo esse ou outro, nosso seminário de libertação, Desmascarando as Trevas. Nós vamos trabalhar, nós vamos exibir aqui o filme Nefários. Quem já viu Nefários? Nós vamos trabalhar em cima desse filme, uma obra que escancara como as forças malignas agem, como ela engana, aprisiona e destrói vidas. E nesse seminário você vai aprender como o inimigo opera no dia de hoje. Deus vai te ensinar e te dar estratégias que o inimigo usa para enganar e manipular espiritualmente. E você também vai aprender como permanecer firme na verdade que liberta, como identificar e como você vai destruir as obras do diabo contra a tua vida, contra a tua família, em qualquer área. E também como você vai exercer essa autoridade de Deus sobre as obras das trevas. Então, dia 27, anote aí, dia 27 de novembro, vai cair um sábado, né? E você vai aprender que quando a luz da verdade é revelada, toda a obra das trevas é exposta e destruída. 27 de setembro, vai cair um sábado, a partir das 8 horas da manhã, você vai poder fazer a tua inscrição. Aproveite, corra. Eu creio que a partir de terça-feira, o link da inscrição do Seminário de Libertação já vai estar lá no aplicativo da igreja. Você faça lá, é gratuito, você não vai pagar nada por esse seminário. Vamos estar aqui das 8 da manhã até meio-dia, vamos pensar aí no momento de um café, para a gente tomar um café junto também. Então, faça a sua inscrição, você que quer participar e receber tudo isso que Deus tem para a tua vida sobre esse seminário de libertação, Desmascarando as Trevas, em nome de Jesus. Amém? Então aproveite, porque vai ser um tempo muito precioso. Então vamos lá. Não desista, sua fé vence a ação das trevas. Então o texto que eu quero falar para vocês está lá em Mateus. Deixa eu ligar aqui também, né? Senão ele não vai. A mulher cananeia, eu creio que você conhece bastante esse texto, né? Então você pode acompanhar aí, ou abre a tua Bíblia, e em nome de Jesus, creio que Deus vai fazer uma grande obra. Amém?
Vocês estão bem? Estão preparados aí para o feriado? Estão cansados? Quem vai viajar aqui amanhã? Alguém vai viajar? Não? Que bom, então vamos lá. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, colocar nossas vidas diante de ti, Senhor, porque o Senhor é Deus, soberano sobre todas as coisas. Senhor, essa é a tua palavra, que ela venha curar, libertar, transformar vidas nesta noite, que ela venha alcançar aqueles que também estão em casa nos assistindo, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão presos, cativos, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam visitados pelo teu poder, e eles sejam curados e libertos em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, que eu diminua, que o Senhor cresça, que toda a honra, que toda a glória seja dada a Ti neste lugar, por tudo que o Senhor já fez, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Cerca esse lugar com os Teus anjos, e toda voz contrária, Senhor, na mente, no coração, nos ouvidos dos Teus filhos, se cale agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que história, hein? Mas eu quero ler para você também essa mesma história. Está lá em Marcos 7, 24 e 30. Você pode abrir aí. É a mesma história, mas Marcos traz alguns detalhes diferentes, porque Marcos escrevia para os gentios. E que você tente acompanhar aquilo que Mateus falou e aquilo que Marcos falou. E diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de um espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio, se ajoelhou aos pés dele. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, e o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém? Então Mateus e Marcos traz alguns outros detalhes, como dizer que aquela mulher era grega, como dizer que Jesus queria se ocultar,
mas ele não conseguiu. Ele estava numa terra onde os judeus não eram bem-vindos, a terra de Sidom, de Tiro, ali, um povo que você vai entender um pouco desse contexto, porque aquele povo era chamado de cachorrinho. Quem eram os sírio-fenícios? Mateus chamou ela de Cananeia, a mulher que era aquele povo descendente dos cananeus, um povo que não era muito amigo do povo de Deus. Os fenícios eram um povo semita, que se estabeleceu na região costeira atual Líbano, norte de Israel, parte da Síria. São descendentes dos cananeus, famosos por ser navegadores. Eles trabalhavam com comércio, eles construíam cidades portuárias, eles eram muito bons nisso. Eles foram responsáveis por criar um alfabeto, ao qual teve uma grande influência no grego e também no latino. Então, eles eram um povo que tinha uma cultura, mas quando partia para a parte cultural religiosa, eles eram profundamente idólatras. Eles cultuavam Baal, Astarote e outros deuses cananeus. Eles praticavam rituais de imoralidade sexual, até sacrifícios ao humano. Essa herança espiritual que aquele povo carregava explicava porque essa região era vista pelos judeus como terra de trevas para os judeus. Ou seja, eles eram um povo os quais os judeus não gostavam e chamavam eles de cachorros. Então, isso é muito importante para que você entenda o contexto de tudo aquilo que Jesus enfrentou. Jesus resolve ir para essa terra de Tiro e Sidom, um lugar o qual ele não era bem-vindo, mas ele estava fugindo dos religiosos e ele queria se esconder naquele lugar. Mas quando eu paro para pensar que Deus, ele não faz nada sem um propósito. Eu creio que lá no fundo Jesus tinha marcado um encontro com aquela mulher. Eu creio, a palavra não diz isso, mas eu creio, porque Jesus não faz nada em vão. Um homem que pegou um barco, atravessou o mar da Galileia, enfrentou tempestade, enfrentou vendaval, para libertar um homem gadareno em Gadara, que tinha mais de 2.000 demônios sobre ele. A gente calcula 2.000, porque tinha 2.000 porcos. Então Jesus não faz nada em vão, nada sem propósito. Eu creio que, apesar do texto estar dizendo que ele estava saindo para se esconder, porque ele estava fugindo ali dos religiosos, eu creio que Jesus já tinha um propósito de libertar e fazer uma obra na vida daquela mulher. Então, o povo sírio-fenícios era exatamente isso. E foi esse povo o qual Jesus foi lá. Por quê? Porque a libertação a qual Jesus pregou e realizou é para todos. A libertação que Jesus tem para as nossas vidas não é só para os crentes, é para todos aqueles que crê em Jesus, que aceita Ele como Senhor e Salvador. A libertação é para todos. Jesus rompeu as fronteiras da religiosidade. Jesus rompeu o preconceito cultural. Jesus rompeu o preconceito da inimizade dos povos judeus com os cananeus. Jesus rompeu. Jesus foi lá. E eu quero te dizer que essa é uma das marcas de um libertador. Tem libertador aqui? Cadê os libertadores? Levanta as mãos. Você é um libertador. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre você. E Ele me ungiu para libertar cativos. Você pode até nem gostar do ministério de libertação. Pastor, eu tenho meio receio.
Mas a partir do momento que você prega o evangelho para alguém, você está levando uma palavra de libertação para essa pessoa. A partir do momento que você intercede por alguém, você está levando uma palavra de libertação para essa pessoa. Você está agindo como um libertador, sem você até perceber. Então, o libertador é aquele que carrega essa marca de levar a libertação para todos. Jesus fez algo poderoso naquele lugar. Jesus estava dizendo assim: o pão da libertação não é exclusividade do povo judeu. O pão da libertação está disponível para todos que têm fé em mim. Dá para você entender isso? De repente você chegou aqui nessa noite e você não tem nem entendimento de quem é Jesus na profundidade. Você chegou aqui nessa noite, ou você está me acompanhando aí, e você conhece algum parente seu que está aprisionado, algum cativeiro do inferno, e você está dizendo: como é que esse vai ser alcançado por Jesus? Eu quero te dizer que Jesus estava dizendo que o pão que ele estava oferecendo não era exclusividade para os judeus, mas para todos os povos que estava crendo que ele era o Senhor. Amém? Porque a filha daquela mulher não estava naquele cenário. Naquele cenário estava Jesus, o libertador. Naquele cenário tinha uma mulher cananeia, pagã, idólatra, feiticeira, não sei o que ela era envolvida, com uma filha endemoniada em casa. Naquele cenário estavam os discípulos, que naquele momento estavam fazendo uma voz contrária, barreiras: olha, fica quieta, manda ela calar a boca, manda ela ir embora. Naquele cenário estava uma filha em casa. Tem estudiosos que dizem que naquele tempo amarravam na cama, ficava trancado num quarto, num lugar, e a pessoa ficava ali endemoniada. Tem muita gente hoje que está aprisionado numa cama de depressão e que não tem coragem de se levantar nem para tomar um banho. Tem muita gente que está nos acompanhando aqui agora, que tem parentes que estão trancados em algum quarto pensando em tirar a sua vida, com pensamento de morte. Isso é uma ação demoníaca. Então, Jesus estava dizendo exatamente isso. O pão da libertação não é uma exclusividade de um povo. Jesus foi romper o preconceito do povo judeu. E disse: aquele que crê em mim pode receber esse pão. Romanos 1,16, Paulo vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Era exatamente o que aquela mulher era. Grega, como Marcos declarou. E eu quero explicar para vocês sobre o que é um cativeiro espiritual, um cativeiro familiar, porque aquela mulher estava sofrendo exatamente isso, e existia uma ação demoníaca que estava prendendo a filha dela num cativeiro espiritual. Todo cativeiro tem uma causa. Essa causa é uma legalidade que foi dada. A palavra de Deus diz lá em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Se o diabo tiver um lugar ao qual ele possa agir na nossa vida, ele não vai perder tempo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu coração, seja na sua mente, seja em qualquer área da tua vida, profissional, familiar, financeira, não dê lugar ao diabo. Com certeza,
eu não sei o que aquela mulher praticava. Mas, diante do contexto histórico de quem eram os sírios fenícios, o que eles praticavam, aquela mulher deveria ter realmente praticado idolatria, feitiçaria, cultos pagãos. E aquilo deu uma legalidade para o inimigo agir na vida da filha dela. Era um espírito que aprisionou a sua filha, um espírito familiar. E olha o que Êxodo 25:6 fala: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 geração daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Que Deus maravilhoso! A medida de Deus para a nossa vida sempre é transbordante. As pessoas têm medo e até receio, na nossa linguagem, de falar maldição. Ah, pastor, não existe maldição, porque Jesus já levou a nossa maldição toda na cruz. Ele levou, mas você tem que confessar teu pecado. Você tem que confessar o teu pecado. Você tem que se desligar, quebrar toda a aliança que você fez com as trevas e colocar aos pés da cruz. Maldição, gente, é uma palavra bíblica. Aparece mais de 350 vezes na Bíblia. E a primeira vez que apareceu a palavra maldição foi quando Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a terra, depois Caim, e ali foi. Se você quer ficar confortável em relação a uma palavra maldição, coloca assim, consequência da desobediência. Acabou. E essa mulher, eu não sei o que ela fez, mas aquela situação qual a filha dela estava passando, mostrava que algo, ou de alguma forma, alguma aliança com as trevas, aquela mulher ou o seu marido tinha feito, para que a filha dela tivesse endemoniada. Porque o inimigo, ele age na legalidade. Algumas outras legalidades que o inimigo pode entrar na vida de uma pessoa, pelas pecado não confessado, o hábito da desobediência, dão espaço ao inimigo. Acordos espirituais errados, onde envolve feitiçaria, ocultismo, práticas de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Pecado, ele abre uma brecha para as cadeias espirituais. Pelas feridas emocionais, o inimigo tem uma legalidade sobre feridas emocionais. Rejeição, abuso, traumas, palavras de maldição, criam fortalezas na mente e aprisiona a alma. Quantas pessoas que eu atendo, que receberam palavras de maldição, de pai, de mãe, de avó, e elas aceitaram aquilo, até auto se amaldiçoaram. Essa semana eu atendi uma pessoa que ela recebeu da avó: nunca você vai casar. Você nunca vai casar. E ela aceitou aquela palavra. E quando ela cresceu, ela passou por um abuso, e ela disse: realmente, eu não quero casar mesmo, porque homem não presta. E hoje ela está com mais de 60 anos e quer casar. Mas ela recebeu essa palavra, e ela guardou. Ela deu uma legalidade para aquela palavra, porque a palavra de Deus diz que a maldição sem causa não prospera. Mas quando ela encontra uma causa, ela vai prosperando. Onde há feridas emocionais, o inimigo planta mentira e opressão. Outras ilegalidades são os padrões familiares e hereditários repetitivos.
o avô era adúltero, aí o pai era adúltero, o filho também. O avô era viciado em tal coisa, aí o filho também, o pai também. São padrões repetitivos de destruição e fracasso, que dão legalidade para o inimigo agir de geração em geração. Até que alguém se levante e diz: não, eu não quero aquilo que meu avô praticava, eu não quero aquilo que meu pai praticava, eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida, e eu quebro tudo isso em nome de Jesus, e a partir de hoje eu me posiciono para não praticar aquilo maligno que os meus antepassados fizeram. Eu tive que fazer isso na minha vida, gente. Olhar para trás das práticas dos meus antepassados, de divórcio, de bebedeira, de adultério, de tantas coisas, e dizer: não, parou aqui, não quero mais na minha vida. Meu amado, famílias inteiras estão presas em enfermidades. O bisavô morreu disso, o avô morreu disso, o pai está morrendo disso. O inimigo tenta perpetuar cadeias através de linhagem, porque uma palavra de Deus foi liberada. O Antigo Testamento termina com Malaquias dizendo que aquele que vem com o espírito de Elias vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, para que eu não fira a terra com maldição. Então o inimigo sabe, se o coração do pai não estiver convertido ao dos filhos e dos filhos aos pais, a terra será ferida com maldição. E o que é que o inimigo trabalha? Todo dia, todo o tempo. Destruir famílias. Um espírito de orfandade. Domingo passado a gente viu aqui o quanto filhos que têm na sua certidão de nascimento, não tem o nome do pai. Orfandade. Meu amado, as batalhas que você não vencer, ou que você se recusa a lutar, seus filhos vão ter que lutar. Aquilo que seu pai, seus avós não venceram, de repente você está sofrendo, agora você está enfrentando, e você precisa vencer, para que não passe para a próxima geração. Porque eu fiz isso na minha vida. Eu precisei vencer a batalha do vício do álcool, da mentira, do engano, para que meus filhos não precisassem passar por isso. Aquilo que você não vencer, se você tem filhos, eles vão ter que lutar. Os cativeiros espirituais que você não enfrentar hoje e vencer, o inimigo vai querer passar ele para a próxima geração. Os gigantes que você não vence hoje, a próxima geração vai ter que enfrentar. É uma realidade espiritual. Quais são as áreas de atuação, pastor? Que o inimigo aprisiona as pessoas, física e emocional. Enfermidade, opressões, distúrbios, depressão. Área familiar, conflitos, divórcio, orfandade. Área financeira, escassez, endividamento, avareza, bancarrota. O avô era isso, o pai, o bisavô também. Uma sequência de descendência que vive numa escassez financeira, não consegue prosperar. Área espiritual, perturbações, possessão, como era o caso dessa menina. Pesadelos, sentimento de morte. Prostituição espiritual. Idolatria, feitiçaria, ocultismo. Cativeiro de vício, droga, álcool, pornografia, prostituição, imoralidade sexual. São prisões
e áreas que o inimigo atua. E se de repente você está passando por uma situação dessa em alguma área, você precisa, em nome de Jesus Cristo, passar pelo processo de libertação e ser liberto em nome de Jesus. E renunciar a isso na tua vida. Quando alguém está sofrendo nessas áreas, é porque existe uma legalidade. E essa legalidade precisa ser identificada e quebrada em nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? A atitude que aquela mulher tomou, os passos que ela deu para viver a libertação. Em primeiro lugar, aquela mulher decidiu buscar Jesus. Eu creio que ela devia ter tentado fazer muita coisa com os deuses, com a cultura que ela carregava religiosa. Eu creio que ela deve ter consultado Baal, Astarote e tantos outros deuses pagãos para resolver o problema da sua filha, mas não deu jeito. Então ela decidiu buscar Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e ela disse: meus deuses não resolveram, mas eu ouvi falar que tem um Messias, aquele que está libertando cativos, endemoniados, então eu vou correr atrás dele. Em segundo lugar, essa mulher reconheceu que Jesus era o Messias, porque ela chamou Jesus, filho de Davi. Por isso eu fiz questão de ler o Marcos e Mateus para que você entendesse. Ela disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, eu sei, eu reconheço que você é o Messias. Meu amado, sem se render a Jesus, não há libertação. Porque Jesus disse: eu vim libertar os cativos e oprimidos. Quem liberta não é o pastor, né, pastor? Não é, não somos nós. É Jesus que te liberta. Você que está em casa nos assistindo, é Jesus que te liberta. Essa mulher reconheceu que Jesus era o Messias. E esse foi um passo importante para viver aquela libertação. Ela se humilhou. Ela honrou. Ela adorou Jesus. Meu amado, humilhação traz exaltação. Honra traz recompensa. E adoração traz a presença de Deus. Ela adorou. Ela se humilhou. Ela honrou Jesus. E a presença de Deus foi manifesta lá na casa dela. Porque o demônio foi embora. Nem precisou Jesus ir lá. Ela não desistiu. Ela aceitou o processo. Aí você me pergunta: que processo, pastor? Se você estudar cada passo e aquilo que Jesus fez com ela, Jesus estava fazendo um processo de libertação com aquela mulher. E você vai entender por quê. Aquela mulher entendeu. Isso aqui é algo muito poderoso, e eu queria que você gravasse, porque eu já falei isso aqui algumas vezes. Ela entendeu que a menor porção do reino de Deus é muito maior do que o banquete do inferno. A menor porção do reino de Deus. Essa mulher disse assim: os cachorrinhos comem das migalhas. Eu não quero usar esse termo, que a migalha do reino de Deus é maior do que o banquete do inferno, porque o reino de Deus, por menor que seja a porção que Ele derrame sobre a tua vida, nunca vai ser migalha. Nunca vai ser migalha. Então, eu quero que você grave isso: a menor porção do reino de Deus é muito maior do que o banquete do inferno, porque eu creio que aquela mulher deve ter gastado tantas coisas com o banquete do inferno, daquilo que era a cultura dela, mas ela entendeu que ela só precisava de um pouquinho
daquilo que sobrava do povo de Deus. Jesus, eu como cachorrinha, eu só quero a migalha do que sobrar do seu povo. Foi o suficiente para Jesus enxergar nela uma fé tão grande. Porque Jesus disse, que fé grande que você tem. E quando Jesus fala de grande, é porque era grande mesmo, que ele enxergou a fé daquela mulher. E esse foi o 6º passo que aquela mulher deu. Fé. Ela teve fé e viveu o impossível. Você é chamado para viver por fé. A fé, ela te faz acreditar com convicção naquilo que os teus olhos não estão vendo. A fé te leva a viver o impossível, a fé te leva a viver o sobrenatural de Deus. A fé, ela não se limita nas circunstâncias adversas que você está enfrentando, porque a fé não se curva diante das impossibilidades. A fé é a ponte no meio do abismo, é a luz plena diante da escuridão. A fé é a certeza no meio do caos. A fé é abraçar a realidade do céu enquanto você pisa na terra. A fé te faz viver por dentro aquilo que ainda não aconteceu fora. A palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que é que eu penso? Quem aqui crê que Deus existe? Levanta a mão. Você já viu Deus? E como é que você crê que Ele existe? Fé. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem fé que Deus existe antes de você nunca ter visto Ele, então a fé que você coloca no teu coração é suficiente para você viver qualquer impossível nesta terra. Se você acredita que Deus existe pela fé, que você nunca viu Ele, mas você acredita, então você tem fé no teu coração para viver o impossível de qualquer circunstância que essa terra está oferecendo para você. E o inimigo muitas vezes coloca na nossa cabeça que aquilo que é impossível, que a gente está vivendo, a gente não vai viver. Você guardou isso no teu coração? Que a fé que você carrega no teu coração é suficiente para viver qualquer impossível nessa terra? Meu amado, sabe o que eu penso? Eu fico pensando que aquela mulher estava esperando Jesus passar. Porque a palavra de Deus diz que Jesus foi ali para se esconder. E ela estava exatamente no lugar que ele estava passando. Eu fico imaginando assim, né, na minha mente, de pastor, pregador. Eu não vou dizer que eu sou teólogo, porque não sou. Só o Miguel que é teólogo e o José Miguel. Eu fico imaginando que de repente aquela mulher, diante de tudo que ela deve ter feito para libertar a filha dela e não conseguiu, ela devia estar orando assim: Senhor, Deus dos judeus, manda aquele teu filho passar por aqui. Eu fico imaginando o que aquela mulher estava fazendo essa oração. Manda ele passar aqui, manda. Eu tenho certeza, se ele vier. E de repente Jesus estava lá na frente dela.
Acho que eu passei. O libertador. Jesus. O libertador, quem é esse? O Deus encarnado. O Criador de todas as coisas, o Criador do universo. O Verbo vivo, a luz do mundo, o Salvador da humanidade, o Salvador da terra, a luz do mundo, aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o pão da vida, a fonte de vida eterna, a videira verdadeira, o único caminho, a verdade, a vida. Esse é Jesus. Aquele que é o amor perfeito, que te ama, que me ama, que amou aquela mulher, aquele que ressuscitou dentre os mortos, o primogênito das nações, o Filho amado do Deus Pai. É Ele, o libertador. E a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se apegue a Jesus, busque a Jesus, creia em Jesus, ame Jesus, se alimente de Jesus, não faça nada sem Jesus. Ele é suficiente para tudo na tua vida. E se você ainda não colocou Jesus na tua vida como prioridade, hoje é uma noite maravilhosa para você fazer isso. Jesus, o libertador. Eu poderia passar a noite toda falando aqui quem é Jesus. O alfa, o ômega, o princípio, o fim. Tantas coisas. Jesus, o nosso Deus, maravilhoso e fiel. A atitude de Jesus com aquela mulher. Em primeiro lugar, Jesus rompeu a fronteira, como eu já falei. As fronteiras da religiosidade, a fronteira da inimizade, do preconceito, para levar cura para a filha daquela mulher. Ele ouviu a mulher, ele teve compaixão daquela mulher. Ele não só escutou, não, mas ele ouviu, ele se compadeceu da sua dor. Sabe que eu estava lendo, hoje em dia as pessoas não querem mais ouvir as outras. Não querem. Ouvir, se compadecer, não é escutar, é ouvir, é amar. A gente faz gabinete todos os dias. Quantas pessoas que a gente para ouvir? Cada gabinete é 1 hora de atendimento. E a gente tem que ouvir mesmo, ouvir, prestar atenção naquilo que a pessoa, se compadecer com a dor, não é só escutar. As pessoas hoje não têm mais paciência para ouvir com qualidade, com compaixão no coração. Eu vi um vídeo do Masterchef, eu não sei qual era, mas eu vi, e fala exatamente sobre quando você para ouvir alguém. E aí naquele teste tinha uma moça chamada Isabela, e aí ela, no teste de receber o avental, ela foi reprovada. E aí aquela chefe lá, argentina lá, não sei lá o nome dela, disse, como é? Paola, disse, pode ir embora. E aí ela disse assim, eu posso falar? Não pode ir. E aí quando a mulher já estava saindo, aí o outro, aquele carequinha lá, tatuado, disse assim, a gente poderia ouvir ela. E aquela mulher deu um grito, Isabela, volte. Aí ela voltou. Fale o que você quer falar. Aí ela falou. Ela disse, esse era o meu sonho. Esse era o meu sonho, eu só tenho essa oportunidade, eu cozinho desde os 12 anos, e ela começou a falar, e ela disse, eu só quero uma oportunidade. E aí,
Aquela que mandou ela embora disse assim: vai lá, pega o avental. Você está dentro. E aí aparece o vídeo no final do MasterChef. Ela venceu o concurso. Ouvir. Às vezes a gente só precisa ouvir, dar uma oportunidade para alguém. Alguns dias eu passei por uma situação onde uma pessoa, um viciado em drogas, um cara que um dia estava morando num bairro com metro quadrado mais caro de Curitiba, naquele momento estava na minha frente, na rua, morando na rua. Conheci a família, conheci tudo. O vício, o cativeiro levou ele para a rua. Mas se você conversar com esse cara, ele é manipulador. Ele conversa muito, ele é muito inteligente. Ele vende o seu peixe muito bem. Mas agora ele estava cativo há alguns anos. Perdeu a família, perdeu a moradia, perdeu a honra, a dignidade. E só tem um lugar onde ele pode ser ouvido e restaurado. É diante dos homens de Deus. E aí, aquele rapaz foi para uma instituição para se internar, e ele é muito manipulador mesmo. E aí me mandaram: não vamos aceitar ele não, porque ele é muito manipulador. Eu digo: é sério que essa é a resposta que você dá? E depois eu falei com o responsável do lugar, eu digo: essa é a resposta? O cara é manipulador, mentiroso, e aí a gente não pode atender ele. Vocês, né? A gente não, que a gente atendeu como igreja, deu todo o suporte que ele precisava. Vocês não podem atender ele, porque ele é manipulador e mentiroso. Não tiveram paciência de ouvir. Aí eu fico imaginando se Jesus resolver fechar os ouvidos dele para a gente. O que vai acontecer com a gente? Mas Jesus nunca vai fazer isso. Não existe cadeia do inferno que Jesus não possa despedaçar. Não existe cativeiro ou cativo que ele não possa libertar. Esse é Jesus. Meu amado, você pode falar com Jesus 24 horas por dia, porque ele vai ouvir tudo o que você falar para ele. Ele não se cansa de te ouvir. Pode lamentar, pode reclamar, pode chorar, pode espernear, ele vai ouvir tudo que você clamar a ele, com o teu coração contrito e quebrantado diante dele. A fé perseverante é a arma mais poderosa contra Satanás, porque ela se agarra a Cristo até que o inimigo seja obrigado a saltar a presa. Essa é uma frase do Derek Prince no seu livro Libertação e Guerra Espiritual. Toda a ação das trevas foi quebrada. Então, lhe disse: por causa dessa palavra, pode ir, e o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois os demônios tinham saído dela. Esse é o nosso Deus. Não desista. Não desistir é a essência dos vitoriosos. Em Apocalipse, nas 7 igrejas, Jesus fala ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Aquele que não desistiu, aquele que foi até o fim, aquele que venceu.
Não desistir é crer que a promessa é maior do que a dor. Não desistir é levantar quando todos esperam que você caia ou que você permaneça prostrado. Não desistir é transformar lágrimas em vitórias, no processo em propósito. Quem não desiste alcança o impossível. Nós não somos dos que retrocedem, dos que desistem para a perdição. Hebreus 10, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Se eu pudesse simplificar essa frase, esses 2 versículos, eu diria só uma coisa: se você desistir, você vai perder aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, meu amigo? Se você desistir daquilo que é a promessa de Deus para a tua vida, você vai desistir, você vai perder. Amém? Vamos orar? Eu trouxe uma oração de quebra de cativeiro, eu quero orar com você. Esses dias eu atendi uma pessoa, ela era de outra igreja, e ela veio, e ela disse: pastor, meu filho sofreu um trauma emocional, com 18 anos, hoje ele tem 30 e tantos anos, e ele fica preso dentro de um quarto, e ele só pensa em tirar a vida dele. Prisões, cativeiros. Satanás sabe trabalhar muito bem isso. E tem muitos filhos de Deus que estão aprisionados em alguma área da sua vida. Mas o libertador, ele não desiste de você. Ele rompe quaisquer que seja a fronteira para te alcançar. Ele só precisa encontrar o teu coração com fé. Ele só precisa encontrar a tua disposição de ir até o fim, porque Jesus fez um processo de libertação com aquela mulher. Primeiro, Jesus rejeitou ela. Fazia de conta que Jesus não estava ouvindo ela. Depois, Jesus respondeu àquela mulher. E Jesus foi na ferida, chamou ela de cachorra. Porque os gregos carregavam um orgulho muito grande, porque eles eram bons em muitas coisas. E Jesus quebrou o orgulho daquela mulher. Jesus estava dizendo assim: eu quero ver o quanto você está disposta mesmo a ver a sua filha liberta. A minha pergunta para você é: o quanto você está disposto? Você que está em casa nos assistindo, o quanto você está disposto a ser liberto? O quanto você está disposto a ver um parente seu liberto? O quanto você está disposto a isso? Fica de pé. Eu quero orar com você. E a minha pergunta para você é: você está disposto mesmo? Você está disposta mesmo a viver um milagre, o impossível de Deus na tua vida, na vida de alguém que você conhece, um parente? Você está disposto? Essa mulher foi uma intercessora. Ela intercedeu pela sua filha. Ah, pastor, mas era filha. É, mas Deus nos chama para interceder por todos aqueles que estão ao nosso redor.
E eu quero fazer essa oração com você aqui na frente. Você pode sair do teu lugar. Nós vamos orar aqui na frente. Vamos clamar a Deus. Traz as tuas dores, traz os teus pedidos. Traz mesmo em nome de Jesus. Traz aqui. Se você precisa de uma cura, vem. Se você precisa de uma libertação, vem. Se você precisa de um milagre na tua vida, em qualquer área. Se você quer interceder por algum ente querido, essa é a noite. Essa é a noite de você sair daqui completamente liberto para viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. O amor de Deus é muito grande. O amor de Jesus para a nossa vida é muito grande. E Ele não precisa fazer mais nada, porque Ele já provou esse amor na cruz. Jesus provou esse amor na cruz. Jesus provou que o ministério dele era libertar cativos, oprimidos. Ele é o nosso libertador, e Ele tem uma libertação para a tua vida, seja física, emocional, espiritual. Ele tem uma libertação para você, para o teu ente querido. Você que está em casa nos assistindo, em nome de Jesus. Se tem alguém na tua família, ou se de repente você está escutando essa ministração de um quarto escuro, que você está aprisionado numa cama, se você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, eu quero em nome de Jesus liberar uma palavra de vida para você agora. Que o Senhor te visite onde você estiver, e você seja curado, liberto e transformado, porque Ele te ama. Ele te ama. Vai colocando a tua vida diante do altar do Senhor. A gente aprendeu que quando a gente adora, a presença de Deus vem. Nós vamos adorar agora. Enquanto nós vamos adorar, você vai sentir a presença de Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Vai aparecer ali a oração, e você repita comigo, crendo que Deus já está quebrando em nome de Jesus todo o cativeiro da tua vida. Levanta as tuas mãos e declara: Senhor Jesus, coloco minha vida diante de Ti agora, crendo que o Teu poder é maior que toda ação do inferno. Hoje eu renuncio toda a legalidade que abriu portas ao inimigo na minha vida, na minha família. Pelo poder do Teu sangue, eu cancelo maldições hereditárias, fecho as brechas do pecado e quebro as cadeias do inferno. Declaro que a minha vida, a minha casa pertence ao Senhor. Que nenhuma prisão das trevas resistirá à Tua presença, Tua palavra e o Teu poder. Assim como libertaste a filha da mulher Sirofenícia, liberta hoje minha vida, minha família, minha mente, as minhas emoções e a minha geração. Te peço, em nome de Jesus, enche o meu coração de fé, para que eu possa viver o sobrenatural. Me dê força, para eu não desistir, não retroceder, até viver cada uma das Suas promessas. Em Teu nome, eu recebo libertação, cura, toda sorte de bênção das regiões celestiais. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Faz assim com a tua mão, que você saia daqui hoje com essa certeza, que não tem nada impossível que Deus não possa fazer na tua vida, que a fé que você carrega é suficiente para você viver qualquer impossível nessa terra, em nome de Jesus.
e que você é filho amado. E não se engane, não deixe que o inimigo coloque dúvida na tua cabeça, na tua mente, no teu coração. Deus ouve as tuas orações. Deus ouve. Senhor, em nome de Jesus, abençoa teus filhos. Leva, Senhor Deus e Pai, os teus filhos embaixo dessa palavra. Senhor Deus e Pai, que eles tenham fé, que eles não desistam, até ver cumprido cada uma das tuas promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir até a consumação dos séculos, em nome de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completar, e nós cremos nisso, Senhor, nós cremos. Por isso abençoa a vida dos teus filhos. Toda ação das trevas caia por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, leva eles em paz para um final de semana extraordinário na tua presença, em nome de Jesus. Faz milagres, visita aqueles que estão em casa, faz o teu milagre, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, e te encha de paz, de amor, de alegria e de vitória, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Amo vocês, não esquece.